Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para a última, isso mesmo que você ouviu, a última aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Bem pessoal, vamos aqui dar continuidade ao estudo de quádricas e a primeira categoria de quádricas que vamos estudar hoje são os paraboloides. Primeiro, o paraboloide elíptico converte-se no ponto HKL. É a quádrica que tem essa equação reduzida aqui. É uma equação reduzida muito semelhante às da aula anterior, só que uma das variáveis é de grau 1. Ok? Como uma das variáveis fica com grau 1, a equação vai tomar um desses três tipos aqui. E a variável de grau 1 na equação é justamente a variável que vai indicar o eixo paralelo do paraboloide elíptico. Bem, o paraboloide elíptico ele tem essa geometria aqui, ele é parecido com esse copinho aí. E aqui ele está representado nas três posições possíveis, paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Temos também o paraboloide hiperbólico, cuja equação é muito semelhante à do paraboloide elíptico, só que as variáveis do segundo grau na equação do paraboloide hiperbólico elas têm sinal contrário, que na equação do paraboloide elíptico elas tinham o mesmo sinal. E quando você coloca essas variáveis nessa ordem aqui, o sinal que aparece aqui na variável do primeiro grau, ele vai determinar a concavidade do paraboloide hiperbólico, assim como acontecia lá no paraboloide elíptico. Então, o paraboloide hiperbólico ele tem uma geometria um pouco mais complicada, por isso eu coloquei aqui várias imagens de várias posições do paraboloide hiperbólico. Ele tem essa geometria que se assemelha a uma sela de cavalo. Quando vamos desenhar um paraboloide elíptico com papel e lápis, geralmente desenhamos ele com esse corte aqui, dessa figura. E aqui temos o paraboloide hiperbólico nas três posições possíveis, paralelo ao eixo x, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Também pode mudar a concavidade, né? Nesses três desenhos aqui, ele está na concavidade positiva, mas também podemos desenhar ele na concavidade negativa. A última categoria de quádricas que vamos ver é das superfícies cônicas e cilíndricas, começando aqui com a superfície cônica. De novo, a equação da superfície cônica é bem semelhante às anteriores, muito parecida com a dos elipsoides e hiperboloides. Todas as variáveis são do segundo grau, só que diferentemente dos elipsoides e hiperboloides, aqui não sobra nenhuma constante, fica só as variáveis mesmo. Então não sobra uma constante para a equação ficar no formato igual a 1. Então, aqui você vai ter duas variáveis com um sinal e uma terceira variável com um sinal diferente das outras duas. Essa variável que fica com um sinal diferente, você isola ela e aí é ela quem vai determinar o eixo paralelo à superfície cônica. Aqui está a geometria de uma superfície cônica. Essa daqui é também chamado de cone de duas folhas. E aqui temos a representação da superfície cônica paralela ao eixo x, paralelo ao eixo y e paralelo ao eixo z. Vamos agora para a última quádrica e mais complicadinha de se entender geometricamente, que é a superfície cilíndrica. A superfície cilíndrica é o seguinte: a gente considera uma curva em um plano. Então imagina que essa curva C, nesse plano aqui, e aí você pega uma reta ortogonal ao plano e faz ela se mover através da curva. Conforme ela se move através da curva, ela gera uma superfície. Essa superfície é o que a gente chama de superfície cilíndrica. Okay? No nosso estudo, vamos considerar sempre a curva contida em um dos planos coordenados. Dessa forma, a equação da superfície cilíndrica vai ser a mesma equação da curva. Tá certo? Como a curva vai estar contida num plano coordenado, a equação dessa curva não vai ter as três variáveis. Então vai ser muito fácil de você identificar a equação de uma superfície cilíndrica, porque sempre vai faltar uma das três variáveis nessa equação. Uma última observação é que a superfície cilíndrica ela é chamada de circular, elíptica, hiperbólica ou parabólica, conforme a curva for um círculo, elipse, hipérbole ou parábola. Ela vai herdar
com a nomenclatura da curva que gera ela. Então, para encerrar, vamos fazer esse exemplo aqui, onde são dadas 4 equações de quádricas e eu quero que vocês identifiquem, descreva e esboce o gráfico dessas quádricas. Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Começando aqui o item A, como sempre, vamos aplicar o método de completar quadrado para a equação ficar na forma reduzida. Então, aqui nessa primeira linha, a gente aplica o método de completar quadrado e chega nessa equação aqui. Essa equação aqui, como temos uma variável do primeiro grau, sabemos que isso é um paraboloide. E como aqui as variáveis do segundo grau, uma tem sinal oposto da outra, isso aqui é um paraboloide hiperbólico. Colocando então na ordem que foi dada lá nas equações do paraboloide, a gente tem que dividir tudo por menos 4 e fica assim. Esse é, portanto, um paraboloide hiperbólico paralelo ao eixo Z, já que a variável do primeiro grau é o Z, né? E o vértice é obtido a partir da equação do paraboloide. Esse vértice aqui. A concavidade desse paraboloide é para baixo e com todas essas informações a gente consegue desenhar o gráfico desse paraboloide hiperbólico. Marca aqui o vértice dele no ponto de coordenadas -3, 3 e -1. Então, marquei aqui o vértice dele e desenhei ele com a concavidade para baixo, paralelo ao eixo Z. Esse é o gráfico do paraboloide hiperbólico. Vamos agora ao item B. O item B é bem simples, né? A equação não vai precisar nem completar quadrado, só passar esse 4 para cá, negativo, e depois multiplicar a equação toda por menos. A gente chega a essa daqui, que é uma equação de uma parábola, né? Como está faltando aqui a variável y, a gente já sabe que isso é uma superfície cilíndrica. E como a curva é uma parábola, uma superfície cilíndrica parabólica. Então, essa parábola ela está contida no plano XZ. Então, vamos desenhar aqui essa parábola no plano XZ. O vértice dela é o ponto 0 em x, 4 em z. A concavidade dela é para baixo por conta desse sinal de menos aqui. Então, a gente desenha a parábola no plano XZ. Está aqui a parábola aqui desenhada no plano XZ com o vértice no ponto 0 em x, 4 em z. E aí, a reta que vai gerar a superfície cilíndrica, ela é paralela ao eixo y, né? Porque como a curva está contida no plano XZ, uma reta ortogonal ao plano XZ, ela obrigatoriamente tem que ser paralela ao eixo Y. Então, você imagina aqui uma reta paralela ao eixo Y, percorrendo essa parábola, vai dar essa superfície aqui, parecida com uma calha de cabeça para baixo, né? Então é isso, vamos para o item C agora. A equação do item C também está bem simples, não precisa nem completar quadrado, só passar essa variável aqui negativa para esse lado da equação positiva e a gente chega que essa aqui é uma equação de uma superfície cônica. Veja que não sobra nenhuma constante aqui para ficar igual a 1, né? Por isso é uma superfície cônica e não um elipsoide ou hiperboloide. E vejam que a variável isolada, né, aqui tem um sinal destacado das demais, foi o y. Então, essa superfície cônica é paralela ao eixo y. E o vértice, você tira da equação, dá o ponto 0, 0, 0. Aqui está o gráfico da superfície cônica paralela ao eixo y com vértice na origem. Por fim, essa daqui vai precisar aplicar o método de completar quadrado nas variáveis x e y. Então, a gente aplica o método de completar quadrado e temos então uma variável do primeiro grau. A gente isola essa variável do primeiro grau e chega nessa equação aqui, que é a equação de um paraboloide elíptico, né? Porque as variáveis do segundo grau têm o mesmo sinal. Concavidade para cima, porque a constante que ficou aqui acompanhando a variável do primeiro grau é positiva. E o vértice você tira da equação aqui o ponto -4, 1 e 2. Então, desenhamos aqui o paraboloide elíptico, o vértice de ponto -4, 1 e 2, paralelo ao eixo Z, com a concavidade para cima. Fica isso aqui. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso curso de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Boas férias a todos e até o próximo curso.